Hitler e Stalin fizeram um pacto de sangue, né, nessa união. O que aconteceu nesse pacto e por que Hitler traiu Stalin e como é que Churchill se envolveu nessa embronha toda? O pacto nazi-soviético, o tal do Ribbentrop-Molotov de 1939, na verdade, ele foi uma jogada de mestre dos dois lados, tanto de Hitler quanto de Stalin. Veja, pensemos pelo ponto de vista de Hitler. Toda a ideologia nazista de Hitler era focada em invadir o leste, em pegar as terras férteis da Ucrânia e da União Soviética, para fazer o tal do Lebensraum. Hitler vai paulatinamente se aproximando. Ele anexa a Áustria, ele vai nos Sudetos, ele quer pegar a Polônia, mas há um grande empecilho no caminho. Não é a União Soviética, é a Inglaterra. O Hitler sempre quis tentar fazer um acordo com a Inglaterra para a Inglaterra deixá-lo em paz e deixá-lo invadir a União Soviética. E a Inglaterra nunca deixou. A Inglaterra nunca quis deixar essa carta branca a Hitler. Hitler, além do Mein Kampf, ele escreveu um segundo livro. O nome do livro é Segundo Livro, porque ele nunca deu um título. Ele nunca foi publicado. Ele escondeu o livro, mas fala justamente da visão geopolítica que ele estava planejando. O objetivo: assegurar que a Inglaterra e a França não me atrapalhem enquanto eu faço minha invasão do leste europeu. E quem atrapalhou isso? A Inglaterra e a França. Eles não queriam que Hitler invadisse a União Soviética, eles não queriam que a Alemanha nazista tivesse toda aquela terra, todo aquele matéria-prima lá, para se fortalecer e controlar o continente europeu. Então, quando o Hitler vai querer invadir a Polônia, ele apostou que a Inglaterra e a França estavam blefando. Lembra? Ele anexou a Áustria no Anschluss em 1938, beleza. Ele faz o acordo de Munique para anexar os Sudetos e a Tchecoslováquia. A Inglaterra e a França abrem as pernas, eles deixam. Hitler está fortalecido, está no seu auge, está na sua megalomania. Ele aposta que a Inglaterra e a França estão blefando e não vão entrar numa guerra continental para defender a pequena Polônia. Ele aposta e ele erra. Primeiro porque a Inglaterra e a França tinham pactos para proteger a Polônia. Mas ele achou que eles iam só ignorar e deixar a Polônia se ferrar. Mas ele errou. E quando ele invade a Polônia e a Inglaterra e a França declaram guerra a ele, como eles falaram que ia fazer, mas ele achava que não ia acontecer, ele olha para o Ribbentrop, que é o ministro das Relações Exteriores, ele olha assim e fala: e agora? E o Ribbentrop fala: eu não sei. Eles não sabiam o que fazer se a Inglaterra e a França declarassem guerra, porque eles tinham plena certeza de que não ia acontecer, e aconteceu. E agora, o que eles estavam planejando, que é enganar os soviéticos e chegar mais para o leste, agora eles têm um grande fronte militar no ocidente que eles não planejavam invadir. E Hitler tem que fazer a Blitzkrieg, a guerra relâmpago, justamente porque ele queria acabar com a resistência ocidental o mais rápido possível para segurar o fronte ocidental e se virar para o leste. E aí ele esmaga a França em 40, né? E ele emperra na Inglaterra. E ele não consegue fazer a Inglaterra cair de joelhos. A poderosa Luftwaffe do Hermann Göring não consegue, nem com seus raids aéreos, né, destruir a resistência e o vigor britânico. E Hitler se vê com uma bomba relógio nas mãos. Estão acabando seus suprimentos de petróleo, que é essencial, e os Estados Unidos estão ameaçando entrar na guerra. E Hitler sabia que ele não podia ganhar uma guerra de Inglaterra e Estados Unidos. Ele sabia, e ele já escreveu naquele livro proibido dele, o segundo livro, ele sabia que a autarquia americana, como ele chamava os Estados Unidos, era o maior inimigo futuro da Alemanha nazista depois da União Soviética. Porque ele sabia que os Estados Unidos, ele falou isso em 28, ele sabia, os Estados Unidos vão dominar a política mundial depois, na segunda metade do século XX. Ele sabia disso. Ele falava: temos que tornar a Alemanha tão poderosa a ponto de resistir à futura influência americana. E ele não queria de jeito nenhum uma guerra com os Estados Unidos, nem com a Inglaterra, nem com a França, e ele conseguiu exatamente isso. Porque ele apostou errado. E o que ele vai fazer? Ele está emperrado, não consegue ganhar da Grã-Bretanha.
os Estados Unidos está se fortalecendo, ganhando momento, fazendo tanques, fazendo artilharia, e Hitler não sabe o que fazer. Então ele pega um plano. Eu vou invadir a União Soviética e vou derrubá-la tão rápido que os Estados Unidos e a Inglaterra vão se dissuadir e não vão querer continuar a guerra. Esse é o motivo porque ele faz a invasão Barbarossa em 41. Ele se volta para o front, ele abre o segundo fronte, aquele famoso meme da guerra nos dois frontes, que é porque ele perdeu, justamente porque ele se encontrou encurralado numa aposta que ele não queria fazer, e que ele achou que não ia acontecer, e aconteceu. E agora ele se vê na posição de tentar destruir a União Soviética tão rápido, antes que acabe seus suprimentos, para dissuadir os Estados Unidos de não entrar na guerra. O que acontece justamente o contrário. Os Estados Unidos entram na guerra, ele perde o fronte na União Soviética, e ele perde a guerra. Tudo por causa de uma aposta errada. Durante a invasão da Polônia. E qual era a ideia de Hitler? Originalmente, era atrair Stalin num pacto para garantir a anexação da Polônia. A Inglaterra e a França, na cabeça dele, não iam fazer nada. Beleza? E aí, ele ia planejar trair Stalin e invadir a União Soviética, depois que ele havia trazido as tropas soviéticas para mais perto do fronte alemão. Quem entrou no caminho? A Inglaterra e a França. Agora, pela perspectiva de Stalin. Eu tenho no meu leste, no extremo leste, um Japão extremamente imperialista e agressivo, destruindo a China continental, ameaçando minhas fronteiras. Né? Um Japão que não é amigável à Rússia, porque o Japão deu um pau na Rússia em 1905, né? Quando era o czar ainda. Então, os russos não gostam dos japoneses. Tem aquela ameaça no leste. No oeste, eu tenho o meu arqui-inimigo que quer me destruir, porque o Stalin leu o Mein Kampf e o Hitler escreveu no Mein Kampf que eu quero destruir a União Soviética. Beleza, o Stalin leu, beleza, é isso que ele quer fazer. Então, a União Soviética não pode confiar na Inglaterra. A Inglaterra não queria apoiar a União Soviética. Você vê, a Inglaterra não queria que Hitler invadisse a União Soviética e não queria apoiar a União Soviética. A Inglaterra sempre gosta de fazer esse joguinho entre as potências, porque é assim que é a geopolítica britânica desde 1500. A Inglaterra é uma ilha, então ela nunca quer um poder preponderante e suficientemente grande no continente europeu. O poder na Europa tem que ser estraçalhado em várias pequenas partes, para que nenhuma delas se unem e ameacem a ilha britânica. Então, na mentalidade da geopolítica inglesa, é isso. Eu não quero que Hitler invada a União Soviética para se tornar uma potência hegemônica, e eu não quero apoiar a União Soviética para fortalecê-la demais e ameaçar ela invadir o continente europeu e se tornar uma potência hegemônica. Então ele faz esse jogo duplo. Não apoia um, não apoia outro, mas tenta emperrá-los para que nenhum saia do lugar. Essa é a política inglesa. Então Stalin não pode contar com a Inglaterra, não pode contar com a França, que é a malhada da Polônia, né? E Stalin queria invadir a Polônia, porque a Polônia, a União Soviética, em 21, invadiu a Polônia, né? E a Polônia os expulsou de lá, né? E os poloneses não gostavam dos soviéticos. Então o que você faz? Ele faz um pacto com Hitler para tentar garantir que Hitler vai se manter neutro e tem os maiores interesses possíveis naquela região e não vai te trair. Mas você sabe que ele vai te trair em algum momento. Stalin sabia que ele ia ser traído em algum momento. Ele só queria, talvez, convencer Hitler a focar em atacar o Ocidente, e não ele, para talvez ganhar tempo de se preparar para uma futura e inevitável invasão nazista. Tanto que o Stalin, em novembro de 40, tenta entrar no eixo. Ele faz uma proposta para Hitler para entrar no eixo e o Hitler nunca respondeu. Mas o Stalin queria. Porque ele sabia que o nazista ia ser um grande aliado, ele sabia que esse pacto ia ser quebrado em algum momento, mas ele queria ganhar mais tempo possível. Então esse pacto nazi-soviético teve a partilha da Polônia, o Stalin financiou a máquina de guerra nazista, mesmo sabendo que ela ia se voltar em algum momento para ele, sabia, claro, mas no momento ele tentou fazer o máximo que ele podia no momento. Ele queria ganhar mais tempo possível, né, tentar garantir as fortificações soviéticas, né, e jogar o Hitler para o Ocidente. Então foi uma bênção para o Stalin quando a Inglaterra e a França declararam guerra em Hitler.